Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade à aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde nós estamos estudando a matéria Epístolas Gerais. As Epístolas Gerais envolvem da Epístola de Hebreus até Judas, mas no curso da ETAD nós estudamos a Epístola de Hebreus separado. Portanto, nós estudamos 7 epístolas aqui, como a Epístola Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a Epístola de Judas. Essas 7 epístolas compõem as epístolas gerais. Elas são chamadas gerais porque elas não foram dirigidas a uma igreja específica ou uma cidade específica, como as epístolas paulinas, ou a uma pessoa específica, como Paulo dirigiu a Timóteo, Tito, Filemão, e elas então levam o nome de quem as escreveu. Tiago escreveu, é dirigida a ele, e ele mandou de uma forma aqueles que estavam dispersos. A mesma coisa, Pedro e João. Então essas epístolas são consideradas gerais, universais, levam o nome do seu o autor, né? Quem escreveu a epístola leva o nome do autor da epístola, e elas também têm uma outra diferença das epístolas paulinas. Elas têm um caráter mais judaico, porque Tiago, Pedro, João trabalharam, se bem que João depois, já no final do seu ministério, trabalhou com gentios também, mas eles focaram, e Judas também, em judeus. Então, eles trabalhavam com crentes judeus, enquanto Paulo focava mais nos gentios. Então, as epístolas paulinas têm um caráter mais gentílico, né, de apresentação do evangelho, enquanto essas epístolas, elas usam, apesar que servem também para os gentios, mas elas têm um caráter mais judaico. As epístolas Tiago, Pedro e João, nós podemos encontrar aquelas virtudes teologais: a fé em Tiago, a esperança em Pedro e o amor em João. Fé, esperança e amor. Essas 3 virtudes são chamadas teologais, não é, para os cristãos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o amor é o maior. Então, João focaliza no amor, Tiago na fé e Pedro focaliza na esperança. Judas também focaliza na fé, né? A batalha pela fé. Então, fé, esperança e amor é o tema dessas epístolas gerais. Nós já estudamos na lição 1 e 2 a introdução das epístolas gerais e falamos sobre a epístola de Tiago. Agora, aqui na lição 3, nós vamos continuar falando da epístola de Tiago, Tiago 2, verso 14, a Tiago 5, verso 20. A pergunta é: o homem é salvo apenas pela fé? E a resposta é sim. Se ele tiver fé verdadeiramente mediante a fé, ele não só obtém a salvação, como ele pratica as obras de amor e por amor ao Mestre. Essa fé, ela advém do Senhor, é um dom de Deus. Tiago 2, verso 20 ao 23. Tiago também afirma que há um tipo de fé que às vezes reside apenas no intelecto e que jamais atinge o coração, e porque não atinge o coração, não se move em ações. Esse tipo de fé, que é apenas intelectual, não salva ninguém, e diz Tiago que até os demônios a possuem, Tiago 2,19. Contendas na igreja são provenientes do descontrole do menor membro do corpo, que é a língua. Tiago trata isso em Tiago capítulo 3. Tiago também ensina que um crente que vive sempre a combater outros crentes revela possuir dentro de si uma batalha travada entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Tiago chama tais pessoas de adúlteras, infiéis, porque passam a amar o mundo. E aqui o adultério não deve ser entendido só no sentido moral, mas sim no adultério no sentido espiritual.
A solução para os crentes em tal situação é sujeitar-se a Deus, a chegar a Ele, humilhar-se, chorar na sua presença e parar de falar mal um dos outros. Tiago está então advertindo tais crentes a mudarem de procedimento, porque Deus está ciente de todas as suas riquezas corruptas. Haverá também um dia de prestação de contas com os infiéis, bem como o dia da recompensa aos crentes fiéis. De igual modo, a cura para a igreja local, que está dividida por contendas, é a oração em conjunto, bem como a confissão de pecados uns aos outros, Tiago 5, verso 16. E se assim não for, sua oração não terá poder. Ao estudarmos essa epístola, observamos que toda ela fala sobre o justo. Em cada capítulo, Tiago, encontramos alguns atributos pertinentes ao justo. 14 ao todo. Um resumo acerca desse caráter íntegro encontra-se em Tiago 3, verso 17. Vamos então ao esboço dessa lição. Texto 1, nós falaremos da fé e obras. Texto 2, Tiago 3, que é o mau uso da língua. Texto 4, que é Tiago 4, a origem das contendas. Texto 3, né, a origem das contendas, que tem a ver também com a língua. E o texto de número 4, trataremos das riquezas e o orgulho. E, finalmente, o texto 5, a conclusão da epístola. Falemos agora de Tiago, a fé e as obras. Isso vai na carta de Tiago, capítulo 2, verso 14 ao verso 26. Fé para Tiago sem obras é morta. Tiago 2,14 diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante à fé, o salvá-lo? Aqui o autor apresenta o exemplo de um irmão que diz ao carente de roupa e de alimento: Ide de paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas bem intencionado, mas não move sequer uma palha para ajudar o irmão necessitado. O homem faminto, sem agasalho, vai permanecer na miséria, porque não recebeu mais do que palavras de um irmão em Cristo. De que vale a fé se ela se mostra impassível, se ela não faz, se ela não tem ações? Que nada adianta essa fé. Essa fé é, por Tiago, expressa como só em palavras, sem ação. Portanto, é uma fé morta, porque a fé sem obras não salva ninguém. Porque tal fé não passa de uma aprovação mental. Tiago chega a dizer: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios crê e tremem. Então, aqui a fé sem obras, é claro, ela é morta. E Tiago mostra que a justificação, ou mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a justificação, ela ocorre juntamente com as obras. Essa é uma fé viva, é uma fé verdadeira. Tiago vai citar 2 exemplos para nós de fé com obras. A primeira de Abraão, que Abraão foi justificado também pelas suas obras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso também tem a ver com o que Paulo fala em Romanos 4:3. E o segundo exemplo que Tiago usa é o de Raabe. Tiago, capítulo 2, verso 26, a meretriz, que de acordo com o livro de Josué 2, guardou os espias, e isso, pelo ela ter feito isso, ela foi salva, mesmo morando no muro da cidade, onde rompeu-se os muros. Então, Raabe também foi justificada pela fé. Raabe aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, que é na genealogia de Jesus. Em Hebreus, capítulo 11, nos heróis da fé, Raabe aparece. E Tiago, capítulo 2, verso 26, usa Raabe como exemplo de fé. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Aquele que diz que tem fé, porém não realiza obras, nem por isso é desvalorizado diante do Senhor Jesus, pois o que importa é ter fé. Aqui está errado. É sim importante ter fé, mas a fé só tem valor se ela tiver obras. Errado. 3:2. É importante crer no Deus uno,
Todavia, se não houver boas obras da parte daquele que crê, é porque a sua aprovação é apenas mental perante um determinado fato, certo? Tiago 3,3. Tiago aponta o exemplo de Sansão, cuja fé operou conjuntamente com suas obras. Errado. Tiago não fala nada de Sansão. 3,3, errado. 3,4, a obra que é ressaltada em Abraão relacionada à sua prontidão em conduzir seu filho Isaque para o sacrifício em obediência a Deus, certo? Então a 3,1 errado, 3,2 certo, 3,3 errado e 3,4 certo. Vamos agora ao texto 2, Tiago, capítulo 3, verso 1 ao 12. Aqui fala do mau uso da língua. Aparentemente havia muita inveja entre os crentes, o que resulta no mau uso de língua. Como é que nós usamos a língua má? Fazendo reclamações, contendas, murmurações, maledicências, falando mal do próximo. E aí tropeçamos, como Tiago diz, em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, de acordo com Tiago, tal varão é perfeito. E já que ele é perfeito em controlar a língua, ele também controla todo o corpo. Tiago fala que muitos dos pecados que ocorrem por causa da língua. Ele chega a dizer no verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então é possível que na igreja judaica houvesse muitas pessoas contenciosas, presunçosas, temperamentais, costumavam bendizer a Deus durante os cultos na igreja, mas ao sair e passavam a falar mal um dos outros. Graças a Deus que isso acontecia naquele tempo, hoje não é? Mas nós vemos que o autor também diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E Tiago continua, depois de falar desse mau uso da língua, que o homem deve aprender a dominar a sua língua, ele vai falar de duas formas de sabedoria. Tiago capítulo 3, do verso 13 ao 18. Nessa sessão, Tiago mostra que aqueles que se mostram invejosos, carentes de sabedoria, que eles devem buscar a verdadeira sabedoria e não a falsa. A falsa é a sabedoria, aquela que produz inveja, rivalidade, contendas, doutrinas falsas e ofusca a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa sabedoria, Tiago a chama de demoníaca. E Tiago fala da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto, ela é cheia de bons frutos. Ela é pura, ela é pacífica, ela é meiga, ela é conciliadora, é misericordiosa, é simples, é sincera e produz bons frutos. E o fruto que é a paz, que se semeia com o fruto da justiça e promove a paz. Esta é a verdadeira sabedoria. Vamos então aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Todos tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também, aqui letra A, todo o corpo. 3,6. Referindo-se à língua, diz Tiago, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos, letra B, à semelhança de Deus. 3,7. Tiago 3, verso 13 a 18, Tiago menciona a sabedoria que vem do alto. Aqui, letra A. 3,8. A sabedoria verdadeira é caracterizada pela pessoa que está mais à inteira. Aqui podemos colocar dependência do Senhor. Dependência do Senhor. Letra A. Vamos agora ao texto de número 3, Tiago capítulo 4, verso 1 ao 12, a origem das guerras e contendas. A mente mundana, Tiago capítulo 4, verso 1 a 5. Tiago via os judeus cristãos como contenciosos, que disputavam acerca de doutrinas e provocavam desordens na igreja. Tiago bem podia perceber que havia uma mente mundana, que muitos estavam possuídos, e pediam as coisas para os seus prazeres próprios da carne. Por isso, Tiago diz que eles pedem e não recebem. Tiago também trata no verso 2, o capítulo 4, que cobiçais e nada tendes. A tendência do coração humano
é jamais contentar-se com o que tem. O inferno e o abismo nunca se fartam. Provérbios 27:20. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27, verso 20. Quando se deixa dominar por esse mal, o homem é capaz de práticas das mais inconvenientes. Por isso, Tiago diz que eles cobiçavam e nada tinham. O livro de Tiago ele também é muito comparado com o livro de Provérbios. E Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Claro, bem menor. Também há várias semelhanças no livro de Tiago com o Sermão do Monte de Jesus, não é? E aqui Tiago então trata, não é que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E alguns cristãos estavam ainda sob o domínio da carne, faziam petições com interesses próprios e por isso não recebiam. Vamos ao que Tiago oferece para a vitória. A vitória vem pela graça. Tiago diz que o crente que se sujeita a Deus, que se humilha, alcança graça. Porque Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por isso, Tiago vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus. É a forma de o crente vencer. Purificai as mãos, limpai o coração, afligi, lamentai e chorai. São todas essas atitudes de um arrependimento sincero que faz com que Deus acolha o homem em seus braços e conceda-lhe sua graça e seu perdão. Dos versos 11 e 12, deparamos aqui com Tiago, fala e condena a maledicência, o falar do mal um dos outros, o julgar o irmão. Tudo isso mostra que a lei de Cristo proíbe nos falar mal e julgar e condenar, porque há um só legislador e juiz, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Há um quadro aqui na plataforma do aluno que você vai ver. Atitudes e resultados. Por exemplo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. O resultado, o diabo fugirá de vós. Atitude, chegai-vos a Deus. E o resultado, ele se chegará a vós. Atitude, humilhai-vos na presença de Deus. Resultado, ele vos exaltará. Atitude, aquele que usou de misericórdia, juízo sem misericórdia para com esse. E resultado, que há um só legislador, porque ele é juiz e será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia e a misericórdia para aqueles que usou de misericórdia. E no final, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos aos exercícios. Aqui é para você relacionar a coluna A de acordo com a coluna B. Na coluna A, eram contenciosos, discutiam acerca de doutrinas, provocava desordem na igreja. Tiago os acusa de alimentar maledicência. Aqui é a letra C, judeus cristãos. Judeus cristãos. 3:10. Tiago chama a atenção dos judeus cristãos diante da situação decadente que se encontravam, devido a esse posicionamento, fazem as coisas que tinham. Letra D, constante insatisfação. E assim o coração humano, constante insatisfação. 3:11. O que os cristãos pediam visava satisfazer os instintos inferiores de sua natureza. Eles estavam sobre esse jugo. Letra B, domínio da carne. Domínio da carne. E 3:12, conforme a Epístola de Tiago, o domínio da carne pode ocorrer mediante essa bênção. Qual é? A letra A, a graça de Deus. Então fica assim, 3:9, letra C, 3:10, letra D, 3:11, letra B e 3:12, letra A. Vamos agora ao texto 4, Tiago, do capítulo 4, verso 13, ao Tiago 5, verso 1 e 6. As riquezas e o orgulho. Falemos do orgulho. O orgulho e a presunção humana aqui, né? Aquele que diz, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Isso ocorre devido a uma jactância, uma vaidade, uma autossuficiência
de pensar que nós podemos planejar a própria vida. Halley chama a atenção do fato que uma das mais admiráveis doutrinas da Escritura é que Deus, tendo nas mãos um universo infinito para cada um do seu povo, ele tem um plano definido. E esta é uma verdade indiscutível. No entanto, a via de regra é esquecida, isso pelo homem, que põe-se a fazer planos de vida sem procurar antes conhecer a vontade de Deus, ou de dizer, se Deus permitir, se Deus assim o quiser, o faremos. A época em que Tiago escreveu, era costume dos negociantes judeus dirigirem-se a outros centros comerciais, como Antioquia, Alexandria, Corinto, para comprar, vender, lucrar, ganhar, e assim isso lhes parecia bem. Podemos dizer que tratavam-se atividades legítimas, que eram conduzidas de forma incorreta, pois eram realizados sem a participação direta do Senhor, sem saber a sua vontade. Importa lembrarmos que Deus não permitiu ao homem, tempo algum, controlar a sua própria vida, nem quanto ao presente, nem quanto ao futuro. E qualquer planejamento sem a participação de Deus é um grande absurdo. Claramente, Tiago está condenando o fato de fazer alguns planos sem a orientação divina. Quando chegamos a analisar a vida humana sobre a ótica divina, chegamos à conclusão que o homem não passa de um sopro, de uma neblina que aparece e logo se dissipa. E existe uma força suprema que prevalece sobre a força humana. Tiago lembra seus leitores que a vontade de Deus é sempre suprema, é superior e deve ser antecedida da afirmação, se o Senhor assim o quiser, se Deus permitir. Vamos agora também, Tiago mostra o pecado da omissão. Tiago é interessante, ele tem vários pecados que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, o mau uso da língua, a presunção, o fazer acepção de pessoas, a omissão, deixar de fazer o bem. Tudo isso Tiago mostra que é pecado, não é? Ele diz, sem dúvida, não há pecado em preparar o futuro, mas devemos constar seja feito de acordo com a vontade de Deus. E Tiago também diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Vamos a Tiago agora, capítulo 5, verso 1 a 6. Vemos aqui a existência de alguns ricos na igreja, os quais foi dirigida a epístola. Deus não condena a riqueza, ele condena a de riqueza que é adquirida de forma desonesta e custa a desgraça de outrem. Um rico infiel pode folgar em sua riqueza mal adquirida, pensando que estão esquecida. E também Deus condena o fato de nós não compartilharmos essa bênção com outros. E até o fato de alguns que tinham ficado ricos fraudando o salário dos trabalhadores. Tiago diz, atentai agora, rico, chorai, lamentais, por causa das vossas venturas. Vós enriqueceis, retendo o salário dos trabalhadores. Deus mantém um dia em que esse registro minucioso de nossas ações será recompensa o que merece, Romanos 14, 12, todos daremos contas a Deus, e aqueles que possuem riquezas desonestas vão ver suas riquezas aniquiladas, suas roupas comidas pelas traças e como castigo pela sua cobiça e desonestidade. Vamos então agora aos exercícios do texto 4. O jactancioso dirá, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, iremos passar um ano na cidade, iremos negociar e ter lucro. Todas estão corretas. São as frases do jactancioso. 3,14. Os negociantes judeus dirigiam-se aos grandes centros comerciais a fim de neles comprar, vender, lucrar, como lhes bem parecia. E esses centros, nós temos aqui os 3, Antioquia, Alexandria, Corinto, todas estão corretas. Então, 3,13, todas corretas, 3,14, todas estão corretas. Vamos a 3,15. Quando analisamos a vida humana, concluímos que, na melhor das hipóteses, ela é apenas como uma neblina que aparece por um instante e letra B, e logo se dissipa, não é? Letra B, logo se dissipa.
3,16. A vontade de Deus é suprema, portanto, os planos do homem devem ser antecedidos da afirmação: se o Senhor quiser, letra C, se o Senhor quiser. Vamos agora à conclusão, texto 5, Tiago 5. Lembra que nós estamos dando uma visão aqui geral, panorâmica, mas o aluno deve ler esse texto, deve ler devagar e assimilar esses ensinos da Epístola de Tiago, que são muito ricos para nós hoje. Vamos ao final aqui. Tiago 5, do verso 7 ao 20, que é a conclusão da epístola. Tiago vai terminar a epístola nos recomendando ser paciente. Tiago 5, 7 e 8, ele vai usar o exemplo de Jó. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós notamos esse caráter de Tiago escrever a epístola e usar alguns personagens do Antigo Testamento. No capítulo 2 ele fala de Abraão, de Raabe, como exemplos de fé. No capítulo 5 ele vai usar Jó como exemplo de paciência e Elias como exemplo de oração respondida. Então ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. As palavras de advertência e consolação destinam-se aos cristãos que estavam oprimidos. O apóstolo escreve à luz do que já anteriormente determinava acerca dos ricos corruptos, que a maioria dos crentes da igreja daquele tempo eram pobres, cabendo-lhes a declaração que dos trabalhadores ceifam os vossos campos. Tiago anima os irmãos, lembrando a vinda próxima do Senhor Jesus, que retribuirá aos ricos corruptos com o devido castigo, mas aqueles que preservam por Deus serão abençoados. O apóstolo aqui cita o exemplo do lavrador, que não colhe o fruto já assim que planta, mas que espera pacientemente a colheita. Ele usa esse exemplo, né? E aqui também ele baseia em Eclesiastes 3, 1 a 15, sobre o tempo, não é? Que tudo tem seu tempo determinado. Tiago também ensina que nós não devemos queixar um dos outros, Tiago 5, 9 a 11, que devemos esperar com paciência no Senhor, sem cometer o pecado da murmuração ou de críticas. O juízo de Deus, ele é severo quanto ao comportamento do crente, e o crente deve estar quieto, aguardando o justo juiz. Tiago vai usar o exemplo da paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu por esperar em Deus. Tiago também, em 5, verso 12, ele diz: não jureis. E aqui lembra também o sermão de Jesus no monte, que nós não devemos jurar, mas seja o nosso falar sim, sim e não, não. A primeira, vemos aqui, nesse não jureis, algumas coisas. A primeira é queixar-se dos irmãos na fé, e a segunda é jurar temerariamente para apoiar uma declaração feita. Tiago ensina que nosso falar deve ser sim e não, como o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, e que sejamos 100% honestos em nosso trato com as pessoas, para que sejamos dignos de confiança, e que nossa palavra deverá valer, sem a necessidade de juramento. Tiago vai terminar com a oração do justo. Trata de vários problemas relacionados à discórdia, o pecado da desunião. Então, Tiago aqui cita que nós devemos ser pacientes, devemos confessar as nossas culpas e devemos orar um pelos outros, e fala da eficácia da oração. Tiago também diz que se está alguém doente, chama os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Conforme Tiago, nós vemos várias coisas do justo. Nós vamos apontar aqui 14, não é? Então, primeiro, o justo ele é paciente na provação. Segundo, ele pede sabedoria lá do alto. E aqui Tiago 1, 3 e 4, Tiago 1, 5. Terceiro, ele é pronto para ouvir. Quarto, ele é tardio para falar. Tiago 1, 19. Quinto, ele é ativo praticante da palavra de Deus. Tiago 1, 25. Sexto, ele não faz acepção de pessoas. Tiago 2, 8 e 9. Sétimo, mostra a sua fé pelas obras que pratica. Oitavo, ele domina a própria língua. Nono, não nutre ambição
egoísta, Tiago 3,16. 10º, não julga seus irmãos. 11º, não se vangloria acerca do futuro. 12º, não se envolve em transações honestas. 13º, não se aproveite dos seus subalternados. E 14º, busca a paz, o perdão, a amabilidade, a misericórdia, a verdade, por isso gera bons frutos, a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Então tá aí todas as 14 características do justo na epístola de Tiago. Vamos então aos exercícios desse texto e a revisão geral dessa lição, para que o aluno também entenda melhor a epístola de Tiago. Vamos lá. Relaciona a coluna A de acordo com a B. Consolando os irmãos pobres, oprimido pelos ricos, Tiago os lembra desse advento. O advento será a vinda de Cristo. Letra B. Agora, a 3,18 diz: disposto a esperar com paciência a volta do Senhor, o cristão deve se livrar desta prática. Letra D, do pecado, da murmuração e críticas. 3,19, como exemplo do que enfrentaram sozinhos momentos difíceis, Tiago os lembra como aqueles que falaram em nome do Senhor. Letra A, os profetas do Antigo Testamento. E finalmente 3,20, a oração da fé o salva, cura, pois a súplica do justo tem grande eficácia, do doente. Muito bem. Então, letra C. Então fica assim, primeira, 3,17, letra B, 3,18, letra D, 3,19, letra A e 3,20, letra C. Vamos à revisão da lição, marque C para certo e para errado. Aquele que expressa sua fé por meio de palavras sem ação não pode ser considerado aprovado, certo? A fé tem que ter ações. 3,22. Tiago ensina que devemos cuidar da língua, pois com ela bendizemos ao Senhor, mas também amaldiçoamos homens feitos semelhança a Deus, certo? 3,23. Ainda que algumas vezes incorra no erro da maledicência, o cristão jamais será condenado por isso. Errado. O cristão será condenado pela sua maledicência. Por isso devemos tomar cuidado. 3,24. A vontade de Deus é suprema. Portanto, sempre que o cristão planejar algo, deve submeter à vontade do Pai antes, certo? E 3,25, para encerrar essa lição, Tiago trata exclusivamente acerca do arrebatamento da igreja. Errado. Tiago fala da vinda do Senhor. Amém? Bom, espero que você tenha estudado essa lição, lido na sua plataforma do aluno, e aqui foi a aula corrigindo os exercícios, dando uma visão panorâmica da epístola de Tiago, que é uma epístola riquíssima e para os nossos dias. Por isso que passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Agora o aluno deve tirar 5, 10 minutos de intervalo. Aproveite para tomar uma água, descansar um pouco e daqui a pouco volte para a lição de número 4 e o teste 2. O teste 2 engloba essa lição 3 e a lição de número 4, que nós vamos estudar, e já vamos na lição 4 introduzir a carta de 1 Pedro. Então, tire os seus 10, 15 minutos de intervalo e volte para a segunda lição. Se você não é aluno, mas assistiu a essa aula e gostaria de ser aluno, entre em contato conosco. Nós vamos lhe dar acesso, vamos fazer sua matrícula, vamos lhe dar acesso à plataforma do aluno e também colocar você no grupo do WhatsApp, onde você poderá fazer os seus testes. Se você não quer ser aluno, só quer obter informação, aprender, parabéns. A aula é aberta, está aí a informação da epístola de Tiago. Pegue a sua Bíblia, estude a epístola, veja esses pontos que nós apontamos aqui da epístola e continue enriquecendo no conhecimento e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, aparecerá o menu, clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas, com um total de mais de 6.200 vídeos, um total de 225 pastas, onde os assuntos estão organizados para você por pasta. Você pode entrar nas aulas da idade, aulas da Escola Bíblica Dominical, pode ver os personagens do Novo Testamento, são 240 personagens, do Antigo Testamento, 260, pode entrar numa visão panorâmica da Bíblia, onde nós falamos um vídeo bem curto, 2 minutos, sobre cada livro da Bíblia, para você ter uma visão geral. E se você tem interesse em se aprofundar, pode ir na primeira pasta lá embaixo, um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, até o Apocalipse, e também o comentário de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue àqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Amém. Até daqui a pouco para a lição de número 4 das Epístolas Gerais do curso da ETAD.